pessoal, vamos conversar sobre romance de conveniência. Vocês sabem que eu adoro um bom clichê e um dos que eu mais gosto é o do relacionamento por conveniência. Hoje eu separei 5 romances de época onde você vai encontrar um casamento arranjado, um casamento de conveniência. O romance de conveniência, ele nasce como um acordo entre duas pessoas que precisam aí se casar ou mostrar que estão juntas. Nos romances de época isso é muito comum. A gente tem vários mocinhos que se casam porque querem ter um herdeiro, mocinhas que se casam por causa do dinheiro do mocinho ou do nome, do prestígio que ele tem. Então começa com algo bem cético, mas a gente sabe que vai terminar aí no relacionamento, vai acabar tendo amor envolvido. Se você gosta de um bom clichê, já deixa muito like nesse vídeo que me ajuda bastante com a divulgação aqui do vídeo e do canal. Também se inscreve se é novo por aqui. Se você quiser comprar qualquer livro que eu mencionar aqui, tem link na descrição. Comprando com o meu link você me ajuda muito. Aproveita e me segue nas minhas outras redes sociais, estão sempre passando na tela e na descrição também. Vai, me segue lá no Instagram pra gente conversar sobre livros por lá também. O primeiro e um dos que eu mais gosto é Ligeiramente Casados, da Mary Bellog. Esse aqui é o primeiro volume da série, Os Bedouins. Eu não sei como é que fala o nome dessa série, mas a gente tem 5 ou 6 livros, se eu não me engano. Aqui a gente tem um capitão do exército que em uma das suas batalhas vai perder um soldado muito querido, muito amigo dele. E aí, antes de morrer, o soldado vai pedir pro capitão cuidar da irmã dele. Acontece que a irmã, ela vive em uma propriedade ali na Inglaterra, só que tem uma questão de herança. O lugar que ela vive por direito é do irmão, só que se o irmão morresse, ela só poderia ficar com a propriedade se ela fosse casada. Como até então ela não está casada, ela vai perder essa propriedade para um primo que é uma pessoa totalmente sem noção. Ela é uma mocinha muito bacana, ela cuida de várias pessoas marginalizadas que a sociedade não vê com bons olhos, então tem pessoas que dependem dela e ela precisa dessa propriedade. O capitão vai propor um acordo, eles vão se casar para ela continuar com a herança, só que depois do casamento eles não vão mais se ver, porque ele, tem os afazeres dele com o exército e não tem interesse nenhum em continuar essa relação. Só que não vai ficar só por isso, porque a nossa mocinha, ela é uma mulher muito bacana, gente, muito legal mesmo. Ela vai para Londres, vai passar um tempo com o mocinho, vai passar um tempo com a família dele, que é uma família muito aristocrática. O irmão mais velho dele é insuportável com essa questão de nobreza, e aqui a gente tá falando de uma disparidade social, porque ele é um capitão, ele é parte de uma família muito respeitada ali em Londres, só que a nossa mocinha não é. O pai dela não tinha posses, não tinha dinheiro, então a gente vê muito disso, dessa diferença de classes sociais, da forma como a mocinha é tratada principalmente pela família do nosso capitão. Claro que eles vão passar um tempo juntos, as coisas vão evoluir, vamos ter algumas cenas picantes, um relacionamento sendo construído aí aos poucos. Ele vai passar uns dias com ela também, até o momento que eles vão se perguntar se é só um relacionamento de conveniência mesmo, um acordo, ou se é algo a mais. É muito, muito legal. O final desse livro é muito bonito, fala muito sobre família, sobre paternidade também de alguma forma. E eu adorei a forma como a autora construiu. A gente realmente parte de um acordo mesmo entre os dois para um relacionamento muito forte e sólido. Eu amo demais esse livro aqui, gente. Sério, leiam. É muito, muito legal e o final é lindo demais. Outro casamento arranjado é em A Noiva do Capitão, da Tessa Dare. Esse aqui é o terceiro volume da série dos Castelos, da autora. Lembrando que essa é uma série que os livros podem ser lidos de maneira independente, porque eles não têm relação, o foco aqui mesmo é nos castelos. E esse aqui é o último volume e um dos que eu mais gosto. A nossa mocinha, ela tá louca pra escapar das convenções da época, dos bailes e dos casamentos. E então ela vai falar pra família dela que ela tá aí com um chamego com um cara que é capitão do exército. E ela realmente vai criar toda uma situação onde ela se corresponde com ele por cartas. Então, desde o momento que ela conhece, a família realmente vai acreditar que ela tem ali um pretendente, até o momento que ele vai falecer e ela vai herdar um castelo. Só que a nossa mocinha, ela foi um pouco além, porque ela realmente mandou essas cartas. Ela queria que a coisa fosse tão real que ela criou um capitão e ela mandou realmente essas cartas. E tudo vai muito bem, a vida vai muito tranquila, ela mora no castelo que ela ganhou de presente, não tem responsabilidade social nenhuma, até o
momento que vai aparecer um capitão lá e vai falar: então, eu recebi as suas cartas, eu sou o capitão e agora você vai casar comigo. Ele é um cara que tá regressando do exército junto com alguns companheiros, então o objetivo dele é realmente povoar aquela região onde está o castelo da nossa mocinha. Então ele vai propor que eles se casem, na verdade ele meio que vai intimar, ela vai falar: você vai casar comigo, senão eu vou contar pra todo mundo que você tava mentindo. Então o acordo que eles têm é realmente isso, de se casar para que ele consiga dar uma terra para as pessoas que estão ali junto com ele e também para que ela tenha um certo tipo de liberdade. A nossa mocinha, ela é muito incomum quando a gente pensa em romance de época, porque ela é uma mulher muito independente e que tem alguns gostos diferentes das mocinhas da época, sabe? Ela ilustra alguns seres da biologia, tipo animais, plantas, ela realmente desenha, esse é o hobby e é o trabalho que ela gosta de fazer. Então ela quer fazer isso sem se preocupar com as convenções da época, então ela vai topar esse casamento aí com o capitão. É muito, muito legal. Pensa num romance de época divertido, sensual, porque o nosso capitão aqui, ó, é de tirar o fôlego. E também a gente tá falando de um romance que tem uma pitadinha ali na cultura escocesa. Então a gente tem um mocinho que anda de kilt, o que eu acho muito legal. Tem um pouco do casamento escocês ali também. Tem até um romance meio cão e gato, porque eles se odeiam de início, mas vão se conquistando aos poucos. E é realmente isso, um acordo que começa assim, mas no final tem muito sentimento. Eu amo esse mocinho, ele é muito, muito legal, tem umas cenas dele muito divertidas, vale super, super a pena. Esse aqui é um dos meus livros favoritos, gente, sério, leiam A Noiva do Capitão, que é muito, muito legal. Eu acho que ele traz uma perspectiva totalmente nova de romance de época. Vamos falar de romance de época sem falar de Julia Quinn, dona proprietária da Netflix com os Bridgertons, e um romance dela de conveniência é Mais Forte que o Sol. Esse aqui é o segundo volume da duologia das irmãs Lindon, nunca sei como é que se pronuncia, e eu gosto bastante desse livro aqui. E ele é justamente um romance de conveniência pra salvar aí uma mocinha das garras de uma madrasta totalmente sem noção e pra que o mocinho tenha direito à sua herança. Tudo começa assim, só que as coisas vão evoluindo porque o nosso mocinho é um cara muito legal. O Charles, ele realmente tem muita personalidade e ele vai sentir muita química pela Ellie. Ele vai querer consolidar o casamento e quem sabe fazer que seja uma coisa mais real do que pretendia ser. A nossa mocinha, ela é muito diferente porque a gente também tem uma disparidade social e ela sempre foi ensinada a fazer as coisas ela mesma. Então, tipo assim, ai, quebrou uma janela, ela vai lá e conserta. Quebrou alguma coisa, ela sempre tá disposta a consertar as coisas ela mesma, porque na realidade dela, ela sempre precisou fazer isso. Então ela vai pra um lugar onde ela não precisa mais fazer isso. Então é muito difícil esse período de adaptação pra ela, de mostrar pras pessoas que ela realmente é capaz e ela gosta de fazer isso. Quando ela se casa com o Charles, ela vai ser recebida pela família dele, pelas primas dele, que não estão tão dispostas assim a ensinar ela e acolher ela de uma maneira que ela se sinta mais à vontade, sabe? Tem uma prima em específico que vai fazer da vida dela um inferno, vai aprontar de verdade, coisas até bem sérias, e que vão colocar em xeque esse relacionamento dela com o Charles. Só que o nosso mocinho, ele tá decidido a fazer ela se apaixonar por ele. Então a gente tem cenas muito bacanas deles tentando convencer ela, tentando fazer com que ela realmente olhe pra ele de uma maneira diferente e não apenas como um acordo e como um casamento ali arranjado. Eu gosto muito desse livro, a gente tem cenas picantes, mas não é o foco aqui, sabe? Tem pouquíssimas cenas sensuais, é mais na conquista, no bom humor, no dia a dia, na convivência, que é o principal que vai fazer esse relacionamento se solidificar, digamos assim. Gosto muito desse livro aqui, o primeiro dessa duologia não é nada bom, mas esse aqui vale super a pena. É super rapidinho, tem muitos diálogos, cenas divertidas. A primeira cena do mocinho caindo do céu no colo da mocinha, pra vocês terem noção. Leiam Mais Forte que o Sol, que vale muito, muito a pena. Um dos últimos romances de época que eu li nessa pegada e que me conquistou muito, porque ele começa com um clichê, mas vai muito além disso, é O Conde que Eu Conquistei. Esse é um livro que eu tô cansada de falar dele aqui no canal, mas vocês precisam ler ele, gente. É muito, muito bom. É um romance sensual, vocês não têm noção. O Conde que Eu Conquistei aborda aí um casamento de conveniência, porque a nossa mocinha vai receber uma proposta do conde que precisa de um herdeiro. Ele quer se casar realmente para fazer um herdeiro
que fique aí com o título dele e com a herança. Então ele vai propor pra Pope, que é uma florista, que eles se casem, ela dá o herdeiro dele e ele vai aí investir capital no negócio dela, como eu falei, ela é uma florista, e também ele vai dar o nome dele, que na época era uma coisa que assim, já bastava pra fazer os negócios deslancharem. Então a gente tem uma relação que começa assim, do muito básico, mas que vocês não têm noção o quanto foge do clichê. O nosso mocinho, ele tem alguns segredos, uns segredinhos assim, um tanto sensuais, sexuais, sabe? Ele tem gostos peculiares, digamos assim, então ele vai esconder algumas coisas da mocinha, só que ela está disposta a descobrir e disposta a realizar os desejos dele principalmente. Então já vá ciente que tem muitas cenas sensuais bem picantes pra assim, ó, dar aquele calorão, mas também tem um bom clichê, gente, que eu amo demais, sério. Leiam esse livro aqui porque ele é tudo, ele é o que a gente já sabe, ultrapassa limites. Eu gosto muito da escrita da Scarlett Peckham, acho ela também uma autora muito corajosa de arriscar um tema muito tabu, eu acho que ainda, em um romance de época. Isso faz que as coisas se tornem mais reais, tipo, naquela época a gente já tinha isso, mas não temos tanta literatura a respeito disso. Começa com uma premissa bem simples, mas vai muito além. Um além muito bom, por sinal. Por último, livro que eu tô lendo ainda, mas tô gostando bastante já, que é o Entre o Amor e a Vingança, da Sarah McLachlan. Esse é o primeiro volume da série O Clube dos Canalhas, que se você não sabe, tá disponível lá no Kindle Unlimited, então tem todos os livros, dá pra você baixar, ler todos assim de uma vez só. Nesse romance a gente conhece o Michael e a Penelope. Ele é um mocinho que tem muito dinheiro, tem um título, até o momento que ele vai perder tudo num jogo de cartas. Ele vai ficar sem nada e a partir desse momento vai jurar vingança. Alguns anos vão passar, ele vai começar a trabalhar em um cassino e aos poucos aí vai conseguindo montar a sua fortuna de novo. Mas uma propriedade em específico ele não vai conseguir recuperar. E essa é a propriedade mais importante pra ele, que é onde ele cresceu e viveu por muito tempo. Só que o que acontece é que essa propriedade agora faz parte do dote da nossa mocinha, a Penelope. Ela e o Michael se conhecem há muito tempo, só que se afastaram nesse período que ele perdeu tudo. Ela é uma mulher já que está com a fama de solteirona. Tiveram alguns acontecimentos que deixaram ela com uma fama não tão legal assim. Ela foi abandonada por um noivo, ele trocou ela por outra mulher que já estava assim, quase grávida dele. Então ela ficou aí com esse estigma de solteirona, de mulher que foi trocada. Pra fazer com que ela se case, o pai vai anexar essa propriedade que ele conseguiu num jogo de cartas ao dote dela, que é justamente a propriedade que o Michael quer. Então ele vai chegar num belo dia e vai falar pra Penelope assim, ó, você vai casar comigo, porque eu quero a minha propriedade de volta. E não tem nem escolha, você vai casar comigo. Ela, como não quer que as irmãs saiam prejudicadas da situação, porque como ela ficou aí com essa fama, acabou respingando nas irmãs. Coisas das convenções da época. Pensando nas irmãs, porque toda a confusão que envolveu o nome da Penelope acabou respingando aí nas duas irmãs que ela tem. Pensando nelas, ela vai aceitar e vai se casar com o Michael. Na verdade, ela não tem escolha, como eu disse. Só que ela vai entrar no relacionamento aí meio que já arranjado, porque era pra ele casar, porque ele queria a propriedade. Só que ela vai mexer com ele. Ela vai despertar algumas coisas no mocinho. Esse período, né, desde quando ele jurou vingança, que perdeu tudo, até o momento atual, foi um período muito difícil pro Michael. Ele se transformou totalmente, ele é um cara mais fechado, ele é realmente um libertino e ele não trata tão bem assim as pessoas. Só que ela vai chegar na vida dele e vai fazer toda a diferença. É muito legal ver a construção desse relacionamento dos dois. Eu adoro as partes que são narradas pelo ponto de vista dele, porque ele é um cara muito fechado por fora, mas por dentro a gente vê que tem várias nuances, várias camadas. E ele também vai apresentar aí um novo mundo pra ela, porque como eu falei, ele trabalha num cassino, então tem toda a coisa da libertinagem, da noite envolvida nesse relacionamento, e que a nossa mocinha vai ficar curiosa, ela quer saber o que tem de tão importante, o que ele faz, essas atividades suspeitas dele, como é que são. Eu quero participar também, ela vai falar. É muito bacana. Como eu falei, eu tô lendo ainda, então eu não posso dar uma opinião final, mas estou gostando bastante. Quero ler esse em breve, as continuações, pra fazer uma resenha aí completa da série pra vocês. Essas são as minhas indicações de hoje pra quem gosta de romance de época, de romance de conveniência. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!